Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Matemática Básica com o professor Lucas Guimarães. E hoje estaremos fazendo algumas atividades comentadas referente aos assuntos anteriores. Se você não viu as nossas aulas anteriores, dê uma voltinha aí no nosso canal, assista as aulas, aí vem aqui conosco fazer as atividades comentadas dessas aulas. Esse tipo de aula é bastante importante para podermos fixar os conhecimentos adquiridos nas aulas anteriores. Então, pega o caderno de estudo de vocês, pega o material de estudos, tentem fazer as questões, depois dê o play e vê se o resultado que vocês encontraram é igual ao que a gente vai encontrar aqui nas nossas aulas, tá? Antes de começarmos a nossa aula, eu também peço para vocês ir deixando aí bastante like para a gente, faça os comentários e também não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho de notificações, aí você ficará por dentro de tudo que a gente vai lançar aqui no nosso canal e o mais importante, você estará valorizando o trabalho do professor. Vamos para a aula. A primeira questão nos fala: classifique os números a seguir em primos ou compostos. Os números primos são aqueles que têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. E o composto, os números compostos, são aqueles que têm mais de dois divisores. Pode ser mais de dois. O 1 é divisor de todos os números, então pode ter mais de dois divisores. Então, por exemplo, o 14. Quem são os divisores de 14? São o 1, o 2, o 7 e o próprio 14. Então, o 14 tem 4 divisores. Então, com certeza, o número 14, ele é um número composto. Lá na aula também de números primos e compostos, a gente viu que o único número par que também é primo é o 2. Então, mais uma forma de identificar que o número 14 é composto. A letra B, o 17, é primo ou composto? Então aí já é um número ímpar. Então, todo número ímpar é primo. Cuidado, a gente viu também nas nossas aulas que não necessariamente que todos os números ímpar são primos. Por exemplo, o 9 é ímpar, mas ele não é primo. O 15, ele é um número ímpar, mas não é primo. Então, cuidado, nem todo número ímpar é primo. Então, o número 17, como que a gente vai descobrir se ele é primo ou se ele é um número composto? A gente faz assim, a gente divide o número 17 pelos números primos menores que ele. Quando o quociente for igual ou menor ao divisor, aí esse número é primo. E se der uma divisão exata, aí sim esse número é composto. Vamos aqui com a gente. Vamos pegar o 17 e vamos dividir esse 17 por 2, que é o primeiro número primo. 17 dividido por 2 vai dar 8. 8 vezes 2, 16, para 17, 1. Então, nós temos aí, por exemplo, o número 17 dividido por 2, que é o primeiro primo, dá um quociente igual a 8, que ainda é maior do que o divisor. O próximo número primo é o 3. Então, vamos ter o quê? 17 dividido por 3. 17 dividido por 3, vamos ter o quê? Vamos ter 5. 5 vezes 3, 15, para 17, 2. Então, temos um resto aqui ainda diferente de 0 e o quociente ainda é maior do que o divisor. Próximo número primo, que a gente vai dividir o 17. O próximo número primo que a gente vai dividir o 17 é o 5. 17 dividido para 5 é 3. 3 vezes 5, 15, para 17, 2. Nesse caso, o quociente é diferente, o resto é diferente de 0, mas o quociente já é menor do que o divisor. Isso sim caracteriza o quê? Que o 17 é um número primo. Tá? Então, chegamos à conclusão, com esse tipo de divisão, que o 17 é um número primo. Tá? Vamos apagar os nossos cálculos aqui para facilitar nas próximas questões, tá, gente? Vamos apagar um pouquinho e vamos já para a letra C. Olha só, o 113. O 113 é um número bem grande, Então, ele não é par. Então, ele já é candidato a um número primo. Mas, olha, cuidado. Não só porque ele é ímpar, que ele já vai ser um número primo. A gente vai ter que fazer a divisão. Então, como é que a gente vai descobrir que 113 é primo? Vamos dividir ele por todos os números primos menor do que ele.
Quando encontrarmos uma divisão exata, vamos descobrir que ele é composto. Mas se não encontrarmos a divisão exata, vamos ter que dividir até que o quociente seja menor do que o divisor e o resto seja diferente de zero. Então vamos começar aqui com o primeiro número primo, que é 2. 113 dividido para 2 fica o quê? Fica 11 dividido para 2, que é 5. 5 vezes 2, 10, para 11, 1. Baixa quem? Baixa o 3. Fica 13 dividido para 2, 6, que sobra 1. Então nós temos o quê? Uma divisão não exata, com o resto diferente de zero, mas o quociente ainda é bem maior do que o divisor. Então vamos aqui agora dividir o 113 pelo próximo número primo, que no caso é o 3. 11 dividido para 3 dá 4. 4 vezes 3 passa, né? O 4 passa, então não é 4. Cuidado aqui, né, gente? 11 dividido para 3 é 3. 3 vezes 3, 9, para 11, 2. Baixa quem? O 3 fica 23 dividido para 3, que dá 7. 7 vezes 3, 21, sobra 2. Então, o 3 também consegue dividir o 113, dando um resto diferente de zero, mas o quociente ainda é bem maior do que o divisor. Vamos apagar aqui para facilitar os nossos cálculos e vamos continuar a nossa divisão por 5, né? Para ver se dá uma divisão exata ou se o quociente é maior do que o divisor. Então, pegando aqui o 113, vamos dividir ele agora por 5, que é o próximo número primo depois de 3. 11 dividido para 5 dá 2, que sobra 1. Né? Então, 1 baixa quem? Baixa o 3, fica 13 dividido para 2, que também dá 2. 2 vezes 5, 10, para 13, 3. Então, olha só, com esse resultado nós temos ainda um quociente maior do que o divisor e o resto diferente de 0. Vamos dividir o 113 por próximo número primo, que no caso é o 7. É o 7. 11 dividido para 7 vai dar 1. 1 vezes 7, 7, para 11, 4. Baixa quem? Baixa o 3, fica 43 dividido por 7, que vai dar 6. 7 vezes 6, 42, para 43, 1. Temos ainda uma divisão não exata, né? E o quociente ainda é maior do que o divisor. Então, esse 113, ele é um candidato a número primo. Então, vamos apagar aqui e vamos dividir pelo próximo número primo depois do 7, que no caso é quem? Qual é o próximo número primo depois do 7? É o 11. Então, vamos dividir aqui, ó, o 113 por 11. Então, fica o quê? 11 aqui dividido para 11 dá 1. 1 vezes 11, 11 para 11, 0. Baixamos quem? O 3. O 3 não dá para dividir por 11 e nem tem mais número para baixar. Então, o que a gente faz? 0 no quociente e aqui transforma-se em resto. Temos o quê? Um resto diferente de 0 e um quociente menor do que o divisor. Então, isso caracteriza-se que o número 113, com certeza, apagando aqui um pouquinho, com certeza esse número 113, ele é um número primo, tá? Com certeza o número 113 é um número primo, tá? Fazendo esse tipo de divisão, fica bem fácil encontrar se um número ele é primo ou se ele é composto. Próximo número, a letra D, nós temos o quem? 501. Vamos fazer o mesmo tipo. Vamos pegar aqui o 501 e vamos dividir pelo primeiro número primo, que no caso é 2. 5 dividido para 2 dá 2, que 2 vezes 2 é 4, né? Para 5, 1. Baixa quem? O 10. 10 dividido para 2 dá 5. 5 vezes 2, 10, para 10, 0. Baixa quem? O 1. Não tem mais número para baixar e nenhum dá para dividir. 0 no quociente, transforma aqui em resto. Observe que o quociente está bem maior do que o divisor, então a gente vai ter que continuar a nossa divisão. Então, pegando aqui agora o 501 e vamos dividir pelo nosso próximo número primo, que no caso é 3. 5 dividido para 3 dá 1. 1 vezes 3, 3 para 5, 2. Baixa quem? O 0 fica 20.
20 dividido para 3, 6. 6 vezes 3, 18. Para 22. Baixa quem? O 1. Fica 21 dividido para 3, é 7. 7 vezes 3, 21 para 21, nada. Olha só, encontramos uma divisão exata. E quando encontramos uma divisão exata, esse 501, ele tem mais de 2 divisores, porque ele também é divisor por 3. Então, isso caracteriza-se o quê? Um número composto. O 501, ele é um número composto, tá? Então, vamos descer um pouquinho e já vamos tentar fazer a segunda questão. Olha só o que nos fala a segunda questão. Decomponha os números a seguir em fatores primos. Olha só, não assistiu a aula de fatores primos? Dá uma voltinha lá e assista e vem aqui resolver a questão com a gente. Vamos decompor o 28. Como é que a gente faz isso? A gente pega o 28, passa uma barra ao lado e fazemos a divisão desse 28 só por números primos. Como o 28 é um par, então a gente vai fazer a divisão por 2. 28 dividido por 2, 14. Então, 14 dividido para 2, porque ainda é par, vai dar 7. O 7 é um número primo, então só se divide por primo. Então, ficamos com o quê? Com 7 dividido para 7, que dá 1. Quando a gente chega em 1, a gente encerra, passa uma barra assim, transforma essa decomposição em potência, né? Então, fica como 2 se repete 2 vezes, nós temos o quê? 2 elevado ao quadrado vezes o 7. Essa é a decomposição do 28. A letra B. Vamos decompor agora o 64. Trazendo aqui um pouquinho, ó. 64. E vamos decompor em números primos. 64 também é par, então a gente vai por 2. 64 dividido por 2 vai dar o quê? 32. 32 é par, a gente divide por 2, que vem com 16, que é 2, que fica 8. Crescendo aqui mais um pouquinho a barra, né? Então, temos o quê? Ó? O 8 também é par, então a gente vai por 2, que fica 4. O 4 é par, que vai por 2, que fica 2. E o 2 é primo, só quem divide ele é o próprio 2, que dá 1. Então, a decomposição do 64, a gente passa a barra aqui e vê quais foram os números primos que dividiram ele. Nesse caso, foi só o 2, e o 2 apareceu 6 vezes. Então, fica o quê? 2 elevado à sexta é a decomposição do número 64, tá? Mais uma, descendo mais um pouquinho, e vamos fazer agora a decomposição do 125, né? Então, vamos fazer aqui a decomposição do 125. Vamos passar aqui a barra. O 125 divide-se por 5. 125 dividido em 5 partes vai dar 25. O 25 divide-se por 5, que dá 5. E o 5 é primo, só quem divide ele é 5, que vai dar 1. Então, ficamos com o quê? Qual é a decomposição de fatores primos do 125? É o 5, como se repetiu 3 vezes, 5 elevado ao expoente 3. Essa é a decomposição do 125. E por último, vamos fatorar aqui o 216. Passando aqui a barra. O 216, ele é par, então eu divido por 2, que dá 108. Que também é par. A gente divide por 2, que vai dar 54. 54 a gente divide por 2, 54 dividido por 2, a gente chega a 27. 27 já não é par, mas dá por 3, né? 27 dividido para 3 é 9. O 9 é um divisor, né? Consegue ser divisor de 3, que dá 3. O 3 é primo, então ele dá para ele mesmo, que vai dar 1. Como é que fica a decomposição? Essa decomposição vai ficar igual a quanto? O 2 se repetiu 3 vezes, então vai ficar 2 elevado ao expoente 3, vezes o 3 também se repetiu 3 vezes, então vai ficar também ao expoente 3. Então, 2 elevado ao expoente 3 vezes 3 elevado ao expoente 3. Vamos descer um pouquinho e já vamos fazer a terceira questão. Olha só a terceira. Determine, letra A, o maior fator primo de 243. Para encontrarmos o fator primo, o maior fator primo de 243,
vamos ter que fatorar o 243. Então, vamos pegar aqui o 243 e vamos fazer a fatoração em fatores primos desse número. 243 não é par, mas se eu somar os algarismos, vejo que dá uma divisão por 3. Então, vamos dividir o 243 por 3, que resulta em 81. 81 também é um número divisor por 3, que vai dar 27. 27, a gente já viu em outros casos, que é um número divisor por 3, que vai dar 9. O 9 é divisor por 3, que dá 3. Que o 3 é primo, que só resulta em 3, né? Só quem divide o 3 é 3, que dá 1. Então, a divisão em fatores primos, a divisão não, a decomposição em fatores primos de 243 vai dar o quê? Vai dar 3, que é o fator, que se repetiu 5 vezes, então vai ficar 3 elevado à quinta potência. Como eu só tenho 3 como fator primo, então o maior fator primo de 243 é o 3. Ok? Vamos para B. O menor fator primo de 425. Olha só, na primeira ele queria o maior. Nesse caso, ele quer o menor fator primo de 425. Vamos fatorar aqui o 425 e vamos encontrar esse menor fator primo do 425. 425 termina em 5, então divide-se por 5. 425 dividido por 5 vai ser igual a 85. 85 termina em 5, então a gente continua a divisão por 5. 85 dividido para 5 vai dar 17. Lá na primeira questão a gente viu que 17 é primo. Então, só quem divide ele é o próprio 17, que vai resultar igual a 1. Como é que fica a fatoração do 425? O 5 se repete duas vezes, então temos 5 elevado ao quadrado, vezes o 17 que se repetiu apenas uma vez. Como ele quer o menor fator primo do 425, então temos o 5 como o menor fator primo do 425, já que o 17 é maior do que o 5. Vamos descer um pouquinho e vamos para a nossa última questão de hoje, que é a nossa quarta questão. Uma questão da OBM, Olimpíada Brasileira de Matemática. Quantos divisores positivos de 120 são múltiplos de 6? Para resolver essa questão, nós temos que encontrar os divisores positivos de 120. Então, vamos fazer aqui o conjuntinho dos divisores positivos de 120. Depois que a gente encontrar esses divisores, a gente vê quem são os múltiplos de 6, tá? Então, 120 divide por quem? Por 1. 120 divide por 1, que dá 120. A gente vai guardar aqui o 120 embaixo para poder usar ele depois. O 120 também é par, então a gente divide por 2, que resulta em um resultado igual a 60. A gente guarda aqui para depois usar ele, tá? 120, a soma dos seus algarismos é múltiplo de 3, então 120 também divide por 3, que resulta num resultado igual a 40, tá? 120, os dois últimos algarismos é 20, então são múltiplos de 4. Então, o número 120 também é um divisor de 4, que dá 30. Observe que a regra da divisibilidade está sendo bastante usada nessa aula. Então, se você não viu a aula de divisores e nem da regra da divisibilidade, dê uma voltinha aí no nosso canal e assista as nossas aulas. O número 120 termina em 0, então divide-se por 5. 120 dividido por 5 é igual a 24. Ah, professor, não sei. Então, faça a divisãozinha aí e depois coloque aqui no conjunto dos divisores, tá? 120, como dividiu por 2 e por 3, ele também dá por 6. 120 dividido por 6 é igual a 20. Vamos guardar o 20 aqui para depois, tá? E agora, 120 não é um divisor comum do 7. E por 8? Ah, não tem uma regra de divisibilidade bem clara por 8. Então, vamos dividir aqui, ó,
o 120 por 8, para ver se é ou não um divisor por 8. 12 dividido para 8 é 1. 1 vezes 8, 8 para 12, 4. Baixa o 0, fica 40 dividido para 8 é 5. 5 vezes 8, 40, para 40, 0. Então, o 120 é sim um divisor de 8, né? Ele consegue ser um número divisível por 8. Então, a gente guarda aqui o 8 e o resultado, que é 15, a gente coloca aqui para usar depois. 120 não dá por 9, mas dá por 10, pois termina em 0. 120 dividido por 10 é igual a 12. 120 dá por 11? Não. Então, o próximo número é quem? É o 12. E a gente vai fazer esse conjunto voltando, ó. Depois do 12, 15. Depois do 15, o 20. Depois do 20, o 24, tá? Depois do 24, a gente tem quem? 30. 40. Depois do 40, 60, tá? E a gente apaga aqui, ó, esses números. Depois do 60, que é a metade do número, o próximo é ele mesmo, que no caso é o 120. A gente fecha o conjunto dos divisores do 120. Mas a questão continua perguntando: e quantos divisores positivos de 120 são múltiplos de 6? Então, a gente vai encontrar agora quem são os múltiplos de 6. Lembrando aquela tabuadazinha, né? 6 vezes 1, 6. Então, olha aqui, ó. O 6 é múltiplo de próprio 6. 6 vezes 2, 12. Então, o 12 também é múltiplo de 6. 6 vezes 3, 18. Opa, não tem o 18. 6 vezes 4, 24. Tá aqui. 6 vezes 5, 30. Tá aqui. 6 vezes 6, 36. Não temos o 36. 6 vezes 7, 42. Não temos o 42. 6 vezes 8, 48. Não temos o 48. 6 vezes 9, 54. Não temos o 54. 6 vezes 10, 60. Temos aqui 60 também como múltiplo de 3. E com certeza o 120 também é múltiplo de 6, pois o 12 é. Então, se o 12 é, o 120 também vai ser um múltiplo de 6. Contando, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. A resposta correta seria a letra C de casa, tá bom? E assim chegamos ao fim de mais uma aula aqui no nosso canal. Não se esqueça de assinar a lista de frequência, que é se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like, fazendo um montão de comentários, compartilhe nossas aulas aí nas redes sociais com os colegas de vocês e uma boa sorte nessa jornada de estudos. Um forte abraço e até a próxima.